Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tô gravando essa aula que vai ser a nossa atividade número 2 do terceiro bimestre, né? Para dar continuidade aí à aula sobre a relação entre o UFC e a mídia, tá? Então, primeiramente, a aula de hoje a gente vai continuar nesse tema e com base na aula, né, alguns levantamentos aqui que eu vou fazer, né, que vocês vão conseguir responder as atividades. Então, importante assistir a aula e prestar atenção. E se quiser anotar, né, não sei se está legal a resolução, mas eu também vou falando. Então, aula sobre MMA, né, o UFC, né, ele é o Ultimate Fighter, né? Assim, ele é o nome aí da mídia, né? Dos eventos, né? Do UFC, né? Que seriam esses de grande repercussão mundial, né? Então é um nome, seria do maior campeonato, entre aspas, né? Da modalidade do MMA, tá? Então, não confunda o UFC com o MMA. O UFC, né, é o evento, né? O auge ali, né, dos praticantes de MMA, né, da mídia e para ganhar o cinturão do UFC e tudo mais, tá? Então pensa que seria o evento maior do MMA. Então, o MMA o que é, né? Ele é, deixa eu pegar a caneta preta aqui. São as artes marciais mistas. Então, assim, o MMA, ele é um conjunto de artes marciais, né? Então, você não vê uma modalidade de luta, você vê um misto, é um conjunto. Você pode usar várias técnicas de lutas, né? Tanto golpes em pé, né? Que a gente teria aqui o karatê, o boxe, o muay thai, né? A capoeira, como no chão, né? Golpes no chão, que aí seriam advindos do jiu-jitsu, do judô, teria a luta greco-romana, também não é tão comum, mas seria aqui movimentos, né, em pé, de chute, soco, cotovelada, joelhada, e no chão os golpes de imobilização, né, chave de braço, chave de perna, até também seria, por exemplo, o uso de soco, né, que você derrubou o seu adversário, né, você tem a montada, né, que fala que também a montada vem do jiu-jitsu, né, e você faz uma sequência de golpes ali, de socos, né, para tentar nocautear, né, para o juiz parar a luta, né, por nocaute ou por imobilização, né, que o lutador, no caso, ele vai bater no chão, no corpo, para falar que ele se rendeu, né, no caso de imobilizações. Então, eu não vou entrar muito a fundo nessa questão de técnica, detalhes de lutas, mas de uma maneira mais resumida. O MMA, você já ouviu falar antes, assim, já teve algumas coisas, umas tendências anteriores à década de 90, os anos 90, mas a partir da década de 90, então, assim, a gente pode falar que ele surgiu nos anos 90, embora tenha alguns registros de atividades anteriores, mas os precursores, uma família muito conhecida, a família Gracie, eles são conhecidos, né, muito pelo jiu-jitsu. Inclusive tem várias academias no Brasil, no mundo, até em São João da Boa Vista tem, acho que, se eu não me engano, Andradas, são filiais, né, você, para usar o nome, da família Gracie, né, então assim, você tem a Gracie Academia, né, de jiu-jitsu, né, então é um nome super conhecido, tem vários lutadores, tanto masculino como feminino aí, né, muita gente aí que lutou nessa família aí traz o nome até hoje, tá? Então, né, os estilos, que eu falei,
né? Você pode, geralmente, né, o lutador, ele seria, para ser um bom lutador, né, do UFC, se destacar, ele teria a graduação máxima, né? A gente fala assim, a graduação máxima. Não adianta ele saber um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho de Muay Thai, por exemplo. Ele não vai se destacar, né? Ele tem que se especializar. Então, assim, ele tem que ser um faixa preta de jiu-jitsu, de judô, né? De karatê, né? Já ser um mestre, né? Do Muay Thai, né? Enfim, ter uma evolução aqui no boxe bem grande, né? Uma experiência, uma técnica, né? Um nível assim de formação, né? O máximo possível, né? Para ele se destacar. Só que assim, isso demanda o quê? Demandaria muito tempo. Então, assim, pensa que uma pessoa assim, para ele fazer o MMA, ele teria que aí ter pelo menos 2, 3 modalidades, né? Em destaque. Então, assim, ele teria que ser faixa preta de uma dessas duas, né? Assim, que seria a parte de mais imobilização, né? De luta de imobilização, né? De domínio para derrubar. E nessa parte aqui, né? De chute e socos, né? Tirando, né, a capoeira, né? Que não tem socos, mas uns golpes de chute bem potentes, giros, né? Você ter uma graduação alta, né? Ou máximo no auge de uma dessas daqui também, né? Por causa de nocaute, chute, não tá em pé. A pessoa não adianta ele quiser fazer um MMA e só saber jiu-jitsu e judô, né? E não saber se defender, não ter técnica de defesa de boxe, não saber golpear, né? Mesma coisa, o cara que só faz um boxe, né? Na hora que ele for derrubado, ele não sabe o que fazer, ele não sabe se esquivar, né, de um golpe, ele não sabe reverter o golpe né, do caso da montada, né, do jiu-jitsu, né, que você consegue às vezes girar, vai trabalhando nas pegadas né, no caso do MMA, né, a gente não tem essas pegadas, né, no kimono, igual teria aqui, né, mas você consegue a parte de pegar na perna, de jogar e levantar a pessoa por cima e derrubar. Então, assim, seria deficiente, tá? Então, no mínimo, aí ele tem que ser faixa preta aí, ou a graduação máxima em pelo menos 2, sendo uma de solo e uma em pé, tá? Então, seria mais ou menos isso a questão aqui sobre um pouco da história do MMA. E falando um pouco sobre a mídia, né? Vou apagar aqui. A gente, hoje em destaque, a gente tem muita das lutas aí, o MMA, ele é realmente a luta que mais se destaca, né? Na televisão, né? Teve um boom aí mesmo, né? A parte, principalmente aí, depois de 2010, né? Você teve aí, a gente teve lutadores aí, como Vitor Belfort, o Anderson Silva, o Cigano, né? Tem hoje na atualidade aí a Amanda, né? Do feminino, por muito tempo, a americana, a Ronda Rousevelt, ela fez até participação em filmes também, né? Ela ficou bastante tempo defendendo o cinturão, né? Assim, tem vários nomes, né, assim, que conhecido. Então, assim, a relação até, né, do UFC, que agora eu vou falar mais sobre o UFC e a mídia, né, que é o evento do UFC mesmo, até questões que eu pedi para estar vendo, analisando, né, a quantidade de patrocinador, de público, né, o evento é o evento, né, assim, é aquele público, ingresso caro, né, várias empresas, assim,
super famosas patrocinando, né? Então, assim, se você vê o octódromo, né, que é o local lá que acontece a luta, né? No chão, assim, no solo, cheio de patrocínios, arquibancada, público, né, plateia lotada, né? Você tem aí lugares aí construídos só para ter a luta, né? Para ter os eventos da luta, né? E atrai um público enorme, né? Aí passa na televisão, então assim, você tem ao vivo, né? Principalmente às vezes em canais fechados, até tem canais aí de combate, né? Que só mostra sobre essas lutas, né? E as categorias aí, né? Então, assim, tem eventos aí que vai tendo várias lutas consecutivas e, enfim, né? Você vê muito essa parte mesmo de patrocinador, né? Do próprio lutador. E outra questão, né? Que surgiu aí, principalmente às vezes com Anderson Silva, com a Honda, né? Enfim, outros aí, questão de videogame, né? Assim, então tem jogos, né? Que foram criados, bonecos. Então você tem os bonecos, jogos, né, do UFC aí para videogame, né? E bonecos, né, que você compra, né, para colecionar, né? Então, assim, a nível de colecionador. Então, assim, para ver o efeito mesmo, né? Que você nunca viu isso, por exemplo, às vezes numa luta de judô, a competição de karatê, né? No próprio jiu-jitsu, né? Jogos com boxe já teve, né? Tal, né? Já tem uma história um pouco mais antiga, mas pensando em greco-romana, capoeira. Não, né, a gente tinha aqueles jogos de lutas, né, no Street Fighter, Mortal Kombat, mas era outras coisas, era coisa fictícia também, né, de personagens, que não seria a realidade, né, igual o futebol, né, que tem muitos jogos, né, com os personagens do futebol, né, com o rosto, né, tudo, né, os bonecos, aconteceu isso também com o UFC, né, então, assim, o que mostra mesmo a relação da mídia, né, e nos estudos aí da atividade número 1, mostra, né, que realmente a influência, né, da mídia na modalidade, né, sendo que o MMA, né, de acordo com os estudos, foi a modalidade que mais cresceu de acordo com a influência da mídia, né, e de uns tempos pra cá, né. Então, tem tudo a ver mesmo essa questão, né, das pessoas verem, estar na mídia, virar um modismo, né, e as pessoas buscarem a prática, né, e querer ser esses ídolos, né. Tem a questão também, né, igual acontece no futebol, né, que antigamente era o esporte, né, que praticamente ainda ele domina hoje, né, o futebol em relação às outras modalidades, mesmo sendo o UFC. Mas assim, eu acredito que a Fórmula 1, ela é uma modalidade aí de destaque, mas ela é totalmente, assim, fora, né, dos padrões mesmo, né? É um esporte totalmente, assim, bem inacessível, caro, né? Então, assim, né, no Brasil, né, é só para muito elite, né? Para você conseguir começar com card, depois ir essas competições de kart evoluindo, né? Um carro de Fórmula 1, essas competições aí, o preço nossa, é elevadíssimo. Então, assim, a pessoa vai realmente pro futebol, né? Que tem esse destaque de videogame, de mídia, de passar até de jogos, né? De jogador ganhar, ter jogo de videogame, sair em todas as propagandas, né? Tem a questão também, né? Que é a questão do patrocínio, que participa de comercial, participa às vezes até de uma novela, de uma série, né? Faz uma participação breve, né, em programa de televisão. Então o pessoal quer aquilo, quer buscar o status, quer a fama e o dinheiro, né? Que envolve aí milhões, né, de dólares, de euros, até inclusive aí os jogadores da Europa. Então o UFC eu vejo ele como um segundo esporte que veio, né, da mídia,
levando isso, né? Assim, porque Anderson Silva, o pessoal, né? Eles pegam a muda lá para os Estados Unidos, porque lá, né? Seria o auge, né? Da parte de técnica, até dos eventos mesmo, né? Dessa parte internacional, né? As lutas mais significativas, né? Com maior potencial marketing e o auge mesmo nos Estados Unidos, né? Em Los Angeles, né? Vegas, né? Tudo. Então, assim, né? O sonho deles é estar lá naquele lugar, né? Com aquela... Como se fosse uma celebridade mesmo, um astro de Hollywood, né? Que o lutador, né? Ele se sente ali um ídolo mesmo, né? É muito dinheiro envolvido, né? Então tem toda essa questão de marketing, patrocínio, jogo de videogame, né? Da imagem dele. Então ele vai ganhar, além dele ser campeão, ele vai ter um monte de gente atrás dele para direito para fazer um videogame, de comercial, propaganda disso, propaganda daquilo, né? Aí eles mudam para lá por causa de técnico, de questões técnicas também, até questões, né, de moradia, preferem morar para lá, para os Estados Unidos, até porque a maioria das lutas, né, de importância maior é lá nos Estados Unidos. Então eles compram aquelas mansões, aquelas casas, mídia, dinheiro. Então o pessoal, né, busca, né, um monte de pessoas e sonha, né, em querer ser um lutador assim, querer ser um jogador de futebol, né, igual o Messi, enfim. Seriam esses exemplos que levam à busca, né, às vezes não somente a prática do esporte, né, pensar assim, não, eu vou praticar esporte, a luta, porque eu gosto, porque eu me sinto bem, tem gente que, logicamente, tem bastante gente que pensa assim, mas a influência da mídia em relação seria essa questão mesmo do status, né, de ser uma coisa assim mais em nível de elite, tá? Então seria isso, vou passar as questões depois, né, colocar lá no arquivo, no grupo do WhatsApp, vou disponibilizar o vídeo também lá no Edmodo, né, o link só, junto com a atividade e o link no grupo, com atividades também no grupo do WhatsApp, aí como eu sempre faço, tá? Essa aula de hoje, geralmente eu deixo o acesso só para quem tem o link, vou começar a deixar aberto pro meu canal lá, que eu só montei esse canal também, porque eu não manjo nada dessas coisas, né, faz aí uns 2 meses que eu montei esse canal por causa das aulas mesmo da escola. Então, Juliana Villani, né? Então, quem quiser, depois eu escrevo lá também e vocês acessem, se caso não conseguir abrir o link, né? Tem algumas pessoas que às vezes, né, falam que não consegue. Aí procura lá, né? E entra como aula sobre MMA, né? Porque vai ter as outras aulas lá das outras turmas. Então, fica assim, tá certo? Valeu aí!